Boa tarde, segundo anos. Agora, na aula de língua portuguesa, nós iremos aprender a respeito da pontuação. 3 pontos que nós iremos ver hoje, que são o ponto final, que vem a cada final de frase, quando nós terminamos de falar, o ponto de exclamação e também, por último, o ponto de interrogação, que parece um Szinho. Esse ponto nós utilizamos para fazer perguntas, o ponto de interrogação. Já o ponto de exclamação usamos para expressar. Por exemplo, uau! E no final da palavra vem um ponto de exclamação. E se eu falar doeu, também é uma exclamação. Se eu disser oi, eu estou exclamando, ponto de exclamação. Você vai vir comigo? No final da palavra, da frase, vem esse ponto, porque eu fiz uma pergunta. E se eu simplesmente disser, não, hoje não quero? Ponto final é apenas uma frase. Entenderam? Então, vamos lembrar. O ponto final, ele vem para encerrar a frase. Não quero mais falar nada, não estou expressando nenhum sentimento. O ponto de interrogação, ele vem para você perguntar. E o ponto de exclamação é para você expressar alguma dor, sentimento ou causa. Como a tia falou. Oi, meu amigo. Ponto de exclamação. Se eu falar, vamos tomar sorvete? Ponto de interrogação. Eu estou te perguntando, estou te interrogando. Mais uma vez. Poxa vida. Poxa vida é um sentimento, eu estou chateada. Exclamação. Agora, já foi. Ponto final. Também pode ser utilizado nessa mesma frase o ponto de exclamação. Tia, peraí, então é possível que eu possa utilizar 2 pontos diferentes numa única frase? Sim, também é possível. Então, agora, meus amores, nós iremos fazer a página 119. E nela fala assim, de olho na língua, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Será que existe uma parlenda para a história acabar? Leia os textos abaixo. Página 119, aí no PH2 de língua portuguesa. O texto está assim. Primeiro que tem a porta. Entrou pela porta. Saiu pela janela. Quem gostou, não se esquece dela. Toda vez que houver um ponto final, a próxima palavra, se for na mesma linha, que é o ponto continuativo, ela tem que vir em letra maiúscula, porque início de frase, letra maiúscula. Nome de pessoa, também letra maiúscula. Tá legal? Então, assim, o ponto, ele indica que ele terminou de falar aquela palavra, aquela frase. Então, entrou pela porta, só quero dizer isso. Acabei, ponto. Saiu pela janela. Outra frase, ponto. Agora, vamos ver embaixo da portinha. Acabou-se a história, morreu a Vitória. Foi um dia uma vaca chamada Vitória. Morreu a vaquinha. Acabou-se a história. Ponto de exclamação, viu? Acabou-se a história. Ele está exclamando que acabou a história. E depois? Perguntou. Ponto de interrogação. Morreram as vacas. Ficaram os bois. E você observa que só usaram o ponto nos bois, porque quando ele falou morreram as vacas, ele ainda está falando sobre esse assunto. Então, ele deu vírgula para explicar e deixou ficaram os bois. Agora, vamos fazer as atividades. Observe que nesses textos, além das palavras, há alguns sinais.
Pinte, de laranja, o sinal usado para fazer uma pergunta. Volta lá no texto e procura o sinal mais próximo a esse, mais parecido com o ponto de interrogação. E pinte. Agora que você já pintou, vou dizer quais são eles. Na verdade, qual é ele? Lá próximo do desenho da vaca, tá escrito assim, e depois. E você vai pintar aqui só o sinal, tá bom? Só o ponto de interrogação. Letra B. Pinte de verde o sinal que indica surpresa. Ele tá exclamando alguma coisa. E aí, aonde ele faz isso, gente? De verde você vai pintar. Só tem duas palavras que ele demonstra sentimento, no caso, surpresa. Não se esqueça dela em cima da porta. Não se esqueça dela. No final, tem o ponto de exclamação. Esse é o ponto que vocês vão pintar. Qual é o ponto de exclamação? É esse aqui, ó. Esse ponto de exclamação. Ele está exclamando uma surpresa, um sentimento ou alguma coisa. Agora, vamos procurar o segundo. Tem dois sinais iguais. Embaixo da vaquinha, na última linhazinha, tá assim, ó. Acabou-se a história. E acabou-se a história. Embaixo da vaquinha aqui, ó. Acabou-se a história. Letra C. Pinte de vermelho o sinal usado para indicar o final de uma frase. Gente, final de uma frase é o ponto final. Nós temos duas vezes o ponto final usado para final de frase. Embaixo da porta, na palavra vitória, ele fez o primeiro texto e terminou aqui. Até então, os outros pontos eram continuativos, tá? O que é um ponto continuativo? A tia escreveu e colocou o pontinho. Eu não encerrei ainda meu texto ou a minha frase e vou continuar escrevendo de uma outra maneira, tá bom? E agora, a outra palavrinha é lá no final mesmo, a última do texto. E ficaram os bois. E aí, vocês vão pintar de vermelho. Do lado do bois, tem lá o ponto final. Agora, na página 120, leia as frases abaixo em voz alta. Letra A. Você já foi ao cinema este mês? Letra B. Você já foi ao cinema este mês? Letra C. Você já foi ao cinema neste mês? Qual é a diferença na escrita desta frase? Todas elas estão com a pontuação no final diferente. A frase é a mesma, porém as pontuações estão diferentes. Então, escreva aí. A pontuação final das frases. Então, vamos lá. Primeira bolinha aí. O sentido, segunda bolinha, perdão. O sentido delas é o mesmo? Converse com os seus colegas e o seu professor. Não. O sentido das pontuações no final fazem com que a frase tenha outro efeito. Por exemplo, a letra C, você entende que ele já está te perguntando. E na letra B, ele está simplesmente falando. E aí, você já foi no cinema esse mês? Não foi bem uma pergunta. E aí vem o quadrinho laranja embaixo. Os sinais de pontuações nos ajudam a compreender melhor o texto, pois indicam diferentes informações. Por exemplo, o ponto final é usado no fim de uma frase declarativa, por exemplo. Ficaram os bois. E o ponto de interrogação? O ponto de interrogação é usado para indicar uma pergunta, por exemplo. E depois? E o ponto de exclamação é usado para indicar sentimentos, como eu falei.
alegria, admiração, reprovação, surpresa, pedido, ordem, medo, dor e etc. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar, dar um pausa no vídeo, pegar o seu caderno de língua portuguesa e copiar esse quadrinho laranja sobre os sinais de pontuação. Por quê? Porque é super importante e nós vamos fazer exercícios avulsos a respeito dele, tá? Continuando agora na página 121, perdão. Vamos estudar os irmãos gêmeos, né? Que a tia fala que é irmão gêmeos, o RR e o R. Qual é a diferença, a nacionalidade deles? Vamos lá, meus amores. Nós já estudamos sobre isso. Lembra que eu falei sobre a separação deles e tudo? Que a separação do RR é cada um para um lado quando tá em uma palavra, tá? Então, vamos lá. A letra R e o RR. Você já brincou de pique alguma vez? Leia a parlenda que o pegador do pique-esconde pode usar repetindo bem alto até a hora de encontrar. 3 crianças a brincar, 3 cavalos a correr, correr. E quem for o mais esperto vai no pique se esconder. Essa eu não conhecia. Número 1. Releia a quadrinha e repita em voz alta as palavras destacadas. Brincar, correr, for, esperto e esconder. E a letra A fala assim, em que as palavras destacadas, o som do R é o mesmo que aparece na parlenda. E qual? Em que elas são parecidas? Elas são parecidas quando sai o som do R, né? Então, ficou qual palavras? Brincar, correr, for, esperto e esconder. Ficou, meus amores, todas as palavrinhas que estavam destacadas, tá? Letra B. Há alguma palavra no texto que apresente o mesmo som de correr? De corre? Que palavra é essa? Sim, temos a palavra correr. Ok? Então, vamos agora para a próxima página, 122. Leia este trava-língua. A aranha arranha a jarra arranha a aranha. Nem a aranha arranha a jarra, nem a jarra arranha a aranha. Domínio público que fez. Letra A. O trava-língua fez uma brincadeira com os sons de qual letra? Ele fez uma brincadeira com o som da letra R. Então, você escreva aí, com a letra R. Letra B. Leia em voz alta estas duas palavras, aranha e arranha. Qual é a diferença na escrita destas palavras? A palavra aranha é escrita com um R e a palavra arranha com 2. Então, lá, segunda bolinha, pronuncie as duas palavras. Você percebeu alguma diferença? O som do R, quando só tem um, é fraco. E o som do R, quando tem 2, é forte. Leia em voz alta a palavra abaixo. Rainha. Nessa palavra, o som do R representa. Se parece com o da palavra aranha ou com o da palavra arranha. O som do R, nesse caso, se parece com o da palavra arranha. Tá bom? Página 123. E aí, pede para ler outra parlenda. Serra, serrar, madeirinha ou pilar. O rei serra bem, a rainha também. E o tuk-tuk também é de domínio público. Leia as palavras abaixo. 3 delas foram retiradas da parlenda acima. Serra, caro, rainha e madeirinha. Nosso vídeo vai parar aqui. E eu vou iniciar mais um para poder fechar essa matéria, tá bom? Deve dar uns 1 minuto no máximo o próximo vídeo. Só um instante. Agora que eu vi o tempo.